A gente está começando mais um encontro, e não dá nem para falar que a gente encerrou o livro da Christine na Autocompaixão, porque isso aqui é um tópico dentro do livro da Christine. Então, acho que hoje mesmo que é o nosso fechamento, assim, do livro. E aí eu vou casar a nossa aterrissagem agora com a nossa parte 4 do caderno, que são apreciando os sentidos, literalmente, os nossos sentidos. E aí eu vou trazer alguns aqui que a gente já está familiarizado, só para a gente dar aquela sentada, mas agora com um tempero diferente. Eu quero que vocês tragam um aspecto da apreciação e da gratidão, tá? Para esse simples movimento de contemplação dos nossos sentidos, ok? Então, convidando vocês a encontrarem seu espaço aí, seu ambiente, sua cadeira, encontrar o corpo na cadeira, a pele, os sentidos. A gente pode ir fechando os nossos olhos, permitindo que a nossa consciência, nesse momento, repouse no nosso corpo, ao passo que a gente vai oferecendo para esse corpo um pouco mais de bem-estar. Então, eu convido vocês a se ajeitarem. Se precisar fazer uma correção na postura, uma abertura do peito, ajeitar o glúteo na cadeira. Os nossos ombros eu gosto de projetar eles para cima, para trás, para baixo, deixando a caixa torácica bem aberta, bem receptiva. Ao mesmo tempo a gente assume uma postura altiva, segura. A gente pode ir descansando as nossas mãos sobre o colo. Apenas entregue as suas mãos, relaxe os seus dedos, repouse elas aí. Começa a se familiarizar com a sensação do seu corpo pesado sobre a cadeira, o local onde você está sentado. Perceba o toque dos seus pés no chão, ou o próprio contato do pé com o calçado. E aos poucos a gente vai resgatando a nossa respiração, trazendo alguns movimentos mais profundos e longos. Então a gente inspira mais lentamente, só que por mais tempo, até que a gente preenche o peito. E a gente solta totalmente esse ar, lentamente acompanhando a saída do ar pelo nariz ou pela boca. Mais uma vez, a gente traz lento e profundo a entrada do ar, lento e soltando completamente o ar pelo nariz ou pela boca. Convido vocês a fazerem esse movimento agora no tempo e no ritmo do corpo de vocês, reconhecendo o limite que você consegue puxar, tomando consciência do limite que você consegue soltar. E conforme vocês terminarem, vão soltando o controle na respiração e comecem a observar como vocês se sentem, como vocês se encontram agora. Observe se há calmaria, se há agitação, se há energia, se há cansaço. E aos poucos, com essas pequenas tomadas de consciência, a gente vai relaxando, vai soltando o corpo, vai entregando o peso à cadeira,
Relaxe aí, descanse. E a gente vai recorrer na nossa aterrissagem agora à contemplação dos sentidos. Então, eu convido vocês a tomarem consciência nesse momento dos sons. Apenas observar de forma aberta, curiosa, quais sons emanam no seu ambiente, sons próximos, sons distantes. Por alguns instantes, nós vamos apenas apreciar os sons. Sem que a gente precise entrar em qualquer narrativa ou ficar avaliando se nós gostamos ou não, se é agradável ou não esse som. Nós vamos apenas observar. E se o som trouxer uma narrativa mental e a gente for arrastado, basta que a gente retorne de novo a atenção aos sons que a gente consegue perceber nesse momento. Talvez você note novos sons que antes você não tinha percebido. Você tome consciência de algo novo e agora aos poucos a gente vai soltando a atenção aos sons e a gente vai trazendo a atenção para a nossa capacidade tátil. Como nós sabemos que temos um corpo? Como nós percebemos a presença do nosso corpo? São as nossas células sensoriais que trazem a maior percepção que a gente tem da estrutura física, por causa da nossa pele. Eu quero que vocês observem agora, por exemplo, as percepções de temperatura que vocês conseguem ter no corpo. Calor, frescor, frio. Em quais partes do corpo você consegue notar diferenças de temperatura? Você pode observar suas axilas, sua nuca, a palma das suas mãos, os pontos do corpo em que a pele se encontra, como as articulações, a parte posterior do joelho, da coxa. Ou ainda você pode notar as regiões onde as suas mãos, os seus braços encostam. E além da temperatura,
Existe alguma outra sensação aí? Ou é possível perceber as partes do corpo que entram em contato com o ar? As regiões do seu corpo que estão em contato com a cadeira, com o assento? Apenas contemple, nesse momento, essa capacidade tão simples e natural de percebermos as sensações táteis, como isso enriquece nossa experiência humana, nossa percepção do ambiente. Para a gente ir concluindo essa aterrissagem, eu convido vocês a fazerem mais uma respiração profunda. Lento e profundamente traga o ar, preencha o pulmão. Solte lentamente, liberando esse ar, relaxando o seu corpo. Aos poucos a gente vai movimentando as pernas, os braços, nossos dedos, articulações, pescoço. Quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos. William, Sigrid, sejam bem-vindos. Acho que foram só vocês que entraram agora. Oi, Sigrid. Enfim, correria. Boa noite a Chegou. todos. Boa noite, Quanto seja tempo, né? bem-vinda. Um tempinho só. Parece Bom que foi, ver. ó. Parece que foi Bom. ontem. Aham. Lembra da flor roxinha? Lembro. E alguém mais lembra também, né? Lembrei. Primeira vez que Fiquei a muito gente fez a feliz de saber que. condução. Oi? Da primeira vez que a gente fez a condução, né? Sim, sim. Uhum. A imagem fica até hoje. E estou muito feliz. Soube que a Estela está presente. Adoro ela. Ah, vocês se conhecem. Aham. Foi minha professora. Ai, que gracinha, Estela. Que fofo. Gente, então, eu quero ter uma ideia, assim, porque nem todo mundo está se manifestando lá no grupo, né? Mas como que está sendo para vocês esse exercício diário com o apoio do caderno, assim? Vocês estão tendo percepções novas? Vocês estão tendo algum insight? Como que está sendo o exercício para vocês, né? Tá conseguindo encaixar? É desafiador colocar o exercício ao longo do dia diante da rotina e da correria da vida de vocês? Como que tá isso aí? Me conta um pouquinho. Soninha? Posso Já falar? que ninguém vai falar. Ah, po- posso Pode, falar primeiro? Quanto faz? pode falar, Soninha. É, para mim está sendo bem desafiador, mas ao mesmo tempo eu sinto que foi um presente. Vou explicar. Eu voltando de férias, né, e peguei uma sinusite boa, né, rinite, sinusite, voltando para São Paulo, lógico. E você acredita que deu positivo para Covid, né? Sintomas, né, leves, tal, mas enfim. E aí, então comecei a fazer, né? E parece que, como eu posso falar? Tudo tem um dobro, vamos dizer assim, porque afetou meu olfato, meu paladar. E aí, acho que domingo, segunda, nossa, eu não estava sentindo cheiro, eu não estava sentindo paladar.
e eu fazendo exercício. Eu falei, nossa. Então, eu achei muito, assim, como na minha, né, no meu caso, lógico, particular, teve um efeito muito interessante. Eu fui obrigada, né, a prestar mais atenção ainda, a valorizar, sabe, coisas, vamos dizer, que a gente pode chamar rotineiras, simples, mas elas têm um valor enorme. E fez pensar. Nossa, eu não senti o cheiro, como me incomodava demais. E tô melhor, tal, mas aí até faz parte do exercício de hoje, do cheiro. Nossa, eu vi que estava voltando o olfato, eu fiz questão. Eu fui lá pegar um pedacinho de alecrim. Eu passei no jardim e falei, eu quero sentir o cheiro do alecrim. Eu senti o cheiro do alecrim, o aroma do alecrim. Foi muito especial, porque eu já gosto, né, naturalmente, mas é, como eu posso falar? Para mim está sendo olhar novamente para algo que eu já faço, entre aspas, né? Mas sempre é um novo olhar, sempre é uma nova situação, né? E isso tá dando uns insights. Falei, nossa, uma coisa que aparentemente seria da minha rotina, né? Porque até trabalho com plantas, mas não é. Que legal, É, Sônia. ou seja, é possível ter, né, novas sensações, percepções, mesmo nas atividades ditas rotineiras. Então, hoje, assim, né, lógico, resumindo bastante, mas para dizer que está bem interessante, no meu caso, em particular, na sincronicidade, né, meu momento, é muito especial. E eu fiz questão de hoje, falei, eu vou, tinha o manjericão, tinha outras, né, plantas, eu falei, não, vou no alecrim, Uhum. que é alegria Legal. para mim, né, alecrim é vitalidade, alegria, é isso. Que legal, Obrigada. Sônia. Eu que agradeço. E é isso. Eu trouxe uns tópicos aqui, se der tempo, eu vou passar para vocês essas novas reflexões que a gente pode fazer, né? Porque se a gente pensar que o tempo inteiro na nossa vida a gente está tentando alcançar alguma coisa, ter alguma coisa, buscar alguma coisa, e aí a gente fala tanto, né, da palavra essencial. O que que é essencial? Aquilo que é essencial para nós, geralmente é o que a gente percebe quando a gente perde. Por quê? Porque é tão normal para nós sentir cheiro, sabor, ouvir, andar, né? Esses dias eu estava tendo uns insights sobre a capacidade de andar, né? A gente simplesmente anda, a gente não pensa, não tem que dizer corpo a corpo, eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Eu vou, eu faço um movimento e meu corpo acompanha. Então, tantas coisas essenciais que a gente só percebe quando a gente perde, que é o que é realmente genuíno e valioso para nós, né? Capacidade de falar, de se comunicar, de raciocinar, né? Isso é essencial. Só que quando a gente perde, a gente percebe quão valioso é, quão insubstituível é, né? O quão fala da nossa expressão e conexão humana, né? Muito legal, Sônia, te pregar uma peça aí. Muito bom. Claudinar, você quer falar? Boa noite a todos primeiro. Sempre, vamos dizer assim, vivo no mundo da lua, que eu Hum. adoro observar o sol, eu adoro observar as estrelas, as árvores, os pássaros. Só que, vamos dizer assim, eu tinha essa mania durante o dia, à noite, agora eu foquei na terra, entendeu? Eu só ficava olhando para cima. Depois de tudo isso que a gente está vendo aqui, eu comecei a olhar para baixo também, porque a gente é carro toda hora na rua, é moto, é cachorro, é os barulhos dos pássaros. Às vezes você está andando, você atravessa uma grama. Eu comecei a observar a grama aqui de frente de minha casa. Assim, você passa nela toda hora, porque eu vou lá no escritório, eu volto. Aí eu comecei a ver as plantas que estão próximas a mim, porque eu ficava olhando só para cima, né? Porque as árvores estão ali, ficava querendo ver os frutos, querendo ver as flores, mas não ficava focada nas plantas embaixo. Então, eu voltei a minha mente para o aqui e agora. Comecei a observar as pessoas, o fato de ser uma rua vai e vem, toda hora tem carro subindo, toda hora tem carro descendo, tem ônibus, o movimento
das pessoas, né, indo para lá e para cá, todo mundo agitado, todo mundo olhando o relógio. Ai, eu escutei gente perguntando quantas horas você tem aí, por favor. Então, o cotidiano de muitas pessoas, aquela correria, e eu, por causa do livro, tentando me acalmar, tentando ficar light, começando a observar, a perceber, até o fato de mastigar, o fato de engolir, e comecei, sou grata, eu vi um pássaro, ai, eu sou grata a esse pássaro. Eu via, eu via o sol, a lua estava maravilhosa. Eu, às vezes, eu gosto de fazer meditação aqui de fora, então, olhando para a lua, às vezes termina a meditação com a dona Dorinha, eu fui ali para fora agradecer a chuva, eu até tirei uma foto, maravilhoso, o vento. Então, parece que todos os meus sentidos abriram assim, ó, coisas que eu não estava observando, e eu comecei a observar, entendeu? Que lindo, Claudinari. Só fazendo um adendo aqui com a fala que eu comecei da Sônia, é interessante quando a gente pensa em relações, né? Até comentei com o Cacheta antes de vocês entrarem, essa questão da perda, de quando alguém se vai, a presença que antes era física vira uma memória. E aí o que sustenta a gente é a memória. Só que como não tem mais a presença, fica aquela sensação de ausência, de vazio. Então, outra coisa muito interessante, porque de 2 anos para cá, eu confesso que eu comecei a oferecer, né, nas minhas relações de uma forma mais consciente, uma presença de mais qualidade. Eu percebi que muitas vezes eu não estava ouvindo o outro, eu estava raciocinando a respeito da resposta que eu ia dar, eu estava analisando, eu estava julgando, né? Então, até na questão da presença, como que esse sentido, essa percepção, esse foco, né, me coloca ali no lugar de apreciação de encontro com o outro. E eu saio das minhas narrativas. Porque a gente só percebe essa ausência quando ela sai, né? Quando ela não está mais na nossa vida. Então, até para isso a gente pode trazer esses elementos da gratidão que a gente viu no caderno, né? Como é que a gente pode ir apreciando? Porque nem toda relação é fácil, nem todo convívio é agradável. Mas se eu consigo trazer ali aspectos de gratidão para aquele convívio, né? Um elemento que me nutre, que me fortalece, e aí eu tiro aquela atenção centrada no desconforto, gratidão também entra aí, né? Tantos caminhos diferentes que a gente pode ir trilhando aqui de raciocínio com relação à gratidão, né? Alguém mais quer falar sobre o caderno, o desafio dos 7 dias? Eu achei bem legal, até porque eu estou sozinho, né? Minha mulher está viajando. Eu tenho que falar bem direitinho para não interpretar mal, né? Então eu tive mais tempo para mim, né? Então, sabe quando você tem uma conexão interessante, né? Eu comigo mesmo, com a meditação. Então, eu acho que foi assim uma conexão muito interessante. Eu acho que eu trabalhei muito bem esse papel. Eu não posso falar mais, senão eu falo alguma coisa errada, aí dá uma conexão de perda, né? Que a Bocazélia entra aí, ó. Obrigada, Cacheta. Sigrid? Sim, eu achei bastante interessante a mandala, e com as cores eu acabei associando aos chakras e ainda penso um desafio para você de repente montar essa mandala com os chakras assim correspondentes, porque cada órgão está ligado a um chakra, né, e vice-versa. Bolar aí, está muito cru ainda, mas assim, seria interessante, e até para quando a mandala tivesse terminada, você conseguir perceber exatamente, né, em que nível de energia que foi passando aí durante a semana. Achei muito legal, muito mesmo. E assim, esse caderno me convidou a essa prática. Você viu que eu não estou conseguindo acompanhar o grupo, mas eu sempre vejo, né? Eu não saio do grupo, eu insisto. Mas quando eu vi isso, eu falei, caramba, eu vou fazer. Então, assim,
Não sei se é o primeiro caderno que você monta, mas achei bem interessante e é uma proposta aí das cores com chakras e aí equilibrar também, porque às vezes, em termos de graduação, do menos para o mais, sabe? E agora eu acho que com as Tipo uma pessoas, régua mesmo, né? Uma régua emocional. sim, sim. Uhum. E agora com as pessoas complementando esses três últimos, pode-se ter mais sugestões aí do que incluir nas colunas, né? Senti falta do espiritual. Aí eu coloquei. Legal. E aí o cognitivo, o mental, mas aí depende de onde abranger, né? Uhum. E aí eu peguei uma que é a minha tarefa atual, da escrita do meu memorial, minha história de vida. Na Uhum. realidade, é a história profissional, mas, para mim, são espirais que se entrelaçam. A vida acaba, pessoal, né, interferindo no profissional e vice-versa. E não só isso, aí entra o enneagrama também, né? Uhum. Mas Muito, muito muito legal. bacana, Aline, parabéns. Amei. Adorei suas colocações. Aqui eu até comentei com algumas pessoas que vieram tirar dúvida da mandala comigo no pessoal. Eu criei uma coluna, porque a ideia era realmente vocês criarem algo que vocês quisessem acompanhar, né, o fluxo, o movimento. Então, parecido com o da Sigrid, eu coloquei aqui a minha força de ação voltada para os meus projetos, né? Então, eu coloquei os dias que essa ação, esse movimento interno estava alto, baixo, estava me sentindo mais criativa, desconectada, desmotivada, intuitiva. Então, essas últimas três era realmente para vocês pensarem, mas na hora não me veio ideia mesmo. Aí eu falei, eu vou deixar aqui para o pessoal sentir o que que eles querem colocar nessa mandala. Né? Por quê? Porque aí a gente vai vendo esse fluxo. Tipo, uma das minhas primeiras anotações ali no dia 1 pro dia 2 é como as minhas emoções, elas eram coringas, assim, um dia eu tava bem, no outro dia eu já não tava. No dia minha energia estava alta, no outro dia estava baixa, no dia eu estava motivada, no outro dia eu estava mais deprimida. E como perceber essa oscilação? A simples tomada de consciência, gente. Ver uma falinha assim, ó, tá tudo bem. Tá tudo bem, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô, tem dia que eu sou produtiva, tem dia que eu não sou, tem dia que eu tô animada, motivada e tem dia que eu estou extremamente deprimida. E tá tudo bem. Eu não preciso fugir disso, porque no terceiro dia tudo muda, né? E esse quadro, nossa, ele vai mudando. Então, vai dando uma liberdade tão grande para nós, uma abertura tão grande para a gente poder sentir tudo que está acontecendo na nossa vida agora, né? Porque nem sempre a gente vai escolher o quadradinho do relaxamento, da serenidade, da clareza, da renovação, né? Tem dia que a gente está com dor, irritado, agitado, estagnado, Sim. né? Também, Confuso, triste. Pode falar, Heloísa. também senti falta do espiritual, até coloquei aqui algumas coisinhas. E você falou um também que eu tinha pensado, mas eu não elaborei a forma de colocar, que é essa questão em relação aos projetos. Como é que você falou mesmo? Eu escrevi assim, força de ação. Aí eu coloquei, em vez de cores, eu coloquei até formas geométricas. Por exemplo, quando a minha. Deixa eu ver se eu consigo destacar a minha imagem aqui. Não, não vai dar para ver, minha câmera é ruim. Então, quando a minha energia está alta, eu botei um triângulo. Energia baixa, um triângulo invertido. Criatividade, uma bolinha. Desconectado, um quadradinho. Intuitiva, uma estrelinha. E aí pode pôr mais coisinhas, né, para você acrescentar. Até pensei depois, né? Algumas coisas que são obstáculos também. Eu pensei em pontuar, botar uma tabelinha só de desafios e motivações. Para mim também resgatar mentalmente o que que me impulsiona, o que que me desanima, né? Para ir pontuando aí nessa manifestação dos meus projetos. Nossa, eu estou achando isso muito interessante, porque Legal. vai integrando tudo que é da vida, né? Não sei se você já conhece as mandalas do ciclo do feminino, né? A gente usa muito isso aqui para o feminino. Só que aí a gente contextualiza também com as fases da lua, né? A Ah, gente faz uma legal. correlação de lua crescente, é aquele período que a luminosidade da lua aumenta, então a luz interna também vem com clareza,
com maior conexão, né? A minha lua cheia é o ápice da minha potência. A lua minguante, quando ela está começando a escurecer, a minha energia ela vai se esvairindo, né? Então eu vou acompanhando também essa reclusão da minha energia até chegar na lua nova, que é a ausência de luminosidade. Como que a gente relaciona mulheres também isso com o nosso ciclo menstrual, né? Terminou o meu ciclo, estou mais motivada, estou mais abatida, estou mais cansada, perto de menstruar, né? Eu tenho sinais muito evidentes de TPM, irritabilidade, impaciência, inquietação, e aí a gente consegue, com o mês, observar, né? Por exemplo, eu percebi nitidamente quando eu fazia que eu tenho um pico de irritabilidade uma semana mesmo, é nítido, minha TPM, uma semana antes de menstruar, eu tenho um pico de irritabilidade, eu fico mais intolerante, então, eu fico mais, me policiando mais, né? Me observando mais, por quê? Porque eu vejo que eu fico mais, como é que fala? Engatilhada, né? Uma Sim. resposta, uma postura. Então, até isso, nós mulheres podemos fazer também dentro da mandala, Mais associar. reativa, Aline, que você quis dizer? É mais reativa, Mara, Engatilhada? mais nervosinha, né? Aquela coisa, qualquer coisa que escuta, já fico mais engatilhada, já dou uma resposta um pouco mais grosseira, né? Isso para mim é muito nítido na minha semana antes da menstruação. E é muito mais intenso, né? Olha que bacana que é Tô isso. pensando umas coisas aqui. Pode partilhar, Mara. É, é, eu não tenho muito conhecimento da questão das luas, não, mas a gente pode olhar no calendário e marcar aqui, né? Pode. Geralmente, essa aqui era uma mandala do Dia da ciclo feminino. menstruação também. Geralmente essas Lembra mandalas disso. elas vêm com uma gotinha, o desenho de uma gota aqui no centro, para cada dia. Aí você pinta de vermelho quando o seu ciclo começa. Você pinta, você vai dosando a tonalidade da cor para você saber que a sua menstruação foi reduzindo. E aí essa parte da lua geralmente é um outro círculo por dentro. Aí você coloca lua cheia, lua minguante, você vai fazendo os desenhos das luas por dentro também que você consegue associar. É, e como você e a Sigrid, que ela chama, né, falaram, Sigrid, da espiritualidade, dos projetos, que seria mais para o profissional, né? Eu pensei aqui em colocar o outro, a parte relacional. Legal. E Ou aí, se a pessoa tiver mais desafio com o filho, pode focar só nos filhos, ou com o marido, ou com todos, né? pode ser uma mandala terapêutica aí, direcionada para os temas que vocês trabalham aí na psicologia. Sigrid, quais que foram os itens que você colocou a nível de espiritualidade? Ixi, vamos lá. Antes de eu falar, Fiquei curiosa aqui. que às vezes eu coloria o mesmo quadrado com duas cores, porque eu ficava na dúvida, por exemplo, na questão L4, energia, ativa e dinâmica, qual que é a diferença disso? Para mim é a mesma coisa, né? Não sei, pode ser que tenha, mas eu coloquei o espiritual, o cognitivo, que é mais memória, ser mais ativo, passivo, rápido, lento, estável, a cognição. Legal. Então, memória positiva ou lapsos de memória? Você é ativo cognitivamente naquele dia ou passivo? Conseguiu anotar tudo que eu falei rápido? Uhum. E o meu memorial, né? Que seria assim a força da ação dos processos, né? Uhum. Teve algumas coisas que eu não coloquei aqui, gente, porque como para muita gente é a primeira vez, eu queria que fosse uma ferramenta fácil para vocês usarem. Mas o que que a gente faz geralmente, Sigrid, nessa questão aí de intensidade, que você colocou duas cores. A gente usa intensidades diferentes da mesma cor. Então, por exemplo, né, se você vai pontuar ali numa mandala só de emoções, o nível da sua irritabilidade vai por intensidade. O dinamismo, por exemplo, que você trouxe, dinâmica, ativa, você vai pela intensidade do lápis de cor. Então, quanto mais intenso, mais forte você colore. Quanto mais calmo e sereno, mais devagar mais leve você colore. Então, dá para você regular Onde está esse cachorrinho, gente? Tem mais uma coisa que eu não Ah, falei, perdão, do espiritual, né? Que você me ah, pediu. isso. Eu coloquei assim, em conexão,
sem conexão, eu já entendi o seu Aham. insights, se você teve insights naquele dia, aceitação, fé e acreditar, que isso é junto, né? Você tem fé porque você acredita em algo. Uhum. Desacreditado e manifestações. O que seriam manifestações? Pois é, são tipo insights, mas eventos, fenômenos que acontecem, Ah, tá. Sinais. sim, visuais, Isso. auditivos, sensitivos, né, que a teoria não explica. Aham. Não sei qual que seria a palavra certa. Eu chamo de sinais, assim, é uma cor, é um elemento, é um símbolo que apareceu, uma coisa que coincidiu, é uma coisa que está no lugar que deveria estar na hora certa. Eu chamo de sinais isso. Que legal, gostei dessa coluna. Vou adicionar ela na minha mandala de hoje. Eu vou pôr ela aqui hoje. Madalena, você quer falar? Tem um tempo que essa mãozinha tá levantadinha aí. Microfone, Madá. Tá Mas muito vivo isso o que eu aqui. ia falar já foi abordado, eu vou só colocar um detalhe. Para mim, essa mandala me deu a oportunidade, principalmente, de poder analisar as cores que eu vivo num dia, as manifestações que eu tenho num dia, e que, de repente, não é que passavam despercebidas, mas quando eu ia agradecer meu momento de gratidão, às vezes eu não tinha consciência desses sentimentos, dessas sensações vividas durante um dia, porque são muitas, né? São inúmeras, intensas, menos intensas. Então, assim, esse exercício está me fazendo refletir isso. E quando eu olho para a minha mandala, é muito bom. Você melhora a cada dia, com certeza. Que legal, Madá. Obrigada pela colocação. Gente, mais alguém quer trazer alguma coisa com relação ao material? Eu ouvi um Lá. áudio lá, só um dia meio rápido, e como eu não comecei a preencher ainda, esse L, o que que significa mesmo? O quê? L. O L1, o L2? Linha. Ah, tá. É porque eu queria direcionar vocês, né? Então, para não confundir, não E achar que começava de baixo para cima, de cima para baixo, eu coloquei o exemplo, né? L1, L2, L3, L4, tá? sim, E aí o L5, 6 e 7 para vocês criarem, certo. que nem os exemplos aqui que vocês deram. E apesar de não ter preenchido, eu com certeza vou pôr mais de uma cor, eu pensei. Uhum, Por exemplo, eu posso querer colocar que o meu sono foi um sono de qualidade, né, que seria o pesado, e colocar cansaço e colocar, apesar do cansaço, uma boa disposição. Então, acho que uhum. cabe de todo jeito mais de uma cor. Tá? Me dá até para vocês acrescentarem, vocês falassem, não, agora eu quero colocar aqui uma outra corzinha associada ao sentimento tal. Pode acrescentar também. Vocês podem adaptar a mandala da melhor forma para vocês aí. Sim. É uma ferramenta multifuncional essa aí, gente. Já criei vários tipos diferentes, né? Não com essa temática que eu trouxe dessa vez, mas de várias formas diferentes de adaptei essa mandala. E ela é muito legal, muito dinâmica. E o bonito é quando a gente vê ela completa. Principalmente quando a gente é mulher e acompanha o ciclo. Aí você olha ela toda colorida e você vê os padrões. Aí no mês seguinte você faz de novo, aí você compara de um mês com o outro. Aí você vê que algumas coisas se repetem, que tem padrões. Aí você vai começar a fazer uma leitura mesmo de autoconhecimento, fala, olha só, né, dependendo do período, dependendo das circunstâncias, né, eu consigo observar algumas coisas referentes a mim mesma que eu não tinha notado antes e que a gente descobre junto com a mandala. Por isso que eu acho essa ferramenta tão legal, que ela é visual, né? Terminou aqui, você fala, nossa, esse mês as emoções que predominaram foram essas, né? Em situações como essas, né? Ou eu percebi que perto do meu ciclo menstrual, vou dar um exemplo que eu gostei muito quando eu descobri.
perto do meu ciclo menstrual, eu me descobri mais criativa e produtiva. Ou que quando eu estava ali no meio do ciclo, eu percebi um boom de atividade. Eu fico mais bem disposta, mais animada, mais energizada. E aí vocês vão começar a perceber a relação disso dentro dessa ferramenta, tá? Muito legal. Eu acho que ela é muito boa mesmo. Uhum. Agora, o cognitivo vou jogar junto com o mental, porque é o mental e o cognitivo, para mim, é a mesma coisa. A clareza, por exemplo, clareza de pensamentos, né? Uhum. O foco pode ser mais para atenção. E aí associar a memória aqui, Uhum. Legal, gente. Depois vocês fizerem, quando vocês fizerem isso certinho, vocês me passam aí que eu arrumo a mandala aqui, melhoro ela ainda mais, viu? Quem quiser fazer acréscimos depois também, gratidão. sugestões. Gratidão, Mara, Sigrid, Madá, todas que contribuíram aí. Luísa. Mais alguma Amiga, coisa, gente? Oi, Lu. Maria eu Helena ou também Luísa? pensando aí, quando eu não Ah, sei quem é que falou sobre manifestação espiritual. Sigrid, É, trouxe essa contribuição linda aí. é Sigrid ou Ingrid? Eu chamo ela de Sigrid. Ah, então tá. Então, quando Tô falou em falando certo, Sigrid? Eu gostei dessa espiritual. Pode falar, Lu. quando falou de manifestação, já me veio assim na cabeça, porque eu também tinha pensado nisso quando eu me liguei na questão espiritual, né, anteriormente. Como é que eu tenho manifestado a minha experiência, a permissão de ser, por exemplo, de dar testemunhos, sabe? De experiências espirituais que a gente tem. Eu sinto que, assim, não é grupo que a gente tem que a gente se dá esta permissão ou que os outros nos dão abertura para isso. Mas enquanto um ser que me sinto também corresponsável por um mundo um pouco melhor, eu fico pensando também o quanto eu quero expressar sobre a espiritualidade na minha convivência, sabe? Em algumas coisas que às vezes a gente se omite, porque sabe que ali não é muito aceito esse tipo de conversa, não é forçação de barra também não. Mas eu pensei na manifestação, tipo assim mesmo, de da gente poder falar sobre um pouco da nossa fé em outros contextos, sabe? Assim, dessa responsabilidade diante do mundo, dentro da espiritualidade. O que é que vocês pensam sobre isso? Olha, eu te entendo, porque quando eu fiz a minha formação em Kindness, foi uma formação de 2 anos, e o tempo inteiro a Marinha fez essa formação comigo também, ela também é instrutora, a gente é Kindness. O tema laico era base, né? Tem toda uma essência ali, um conhecimento embasado no budismo, mas que o Lama ele se propunha a trazer uma formação laica, sem vínculo, né, com nenhum tipo de linha religiosa. Então, até para mim aqui, Heloísa, foi um processo, assim, até eu me sentir segura em poder trazer, às vezes, abordagens, como a gente já teve vivências aqui, temas, tem um tempo já que a gente não tem, mas falando dessa autoespiritualidade, né, dessa sensibilidade sutil, desse olhar para Sim. esse campo, né? Então foi um processo, até entender que tem pessoas que não ressoam, né, e que tá tudo bem, né? Mas tem outras que ressoam com essa linguagem nossa, né? Porque eu acho que a experiência nossa, a experiência espiritual, ela também alerta pessoas, desperta, às vezes, não para aquele momento, mas em outro momento da vida dela, ela pode lembrar daquilo, né? Assim como a gente oferece tanta coisa nessa vida, que ajuda filho, ajuda outras pessoas. No meu consultório, eu não tenho vamos falar assim, uma linha de religião, um perfil assim. Eu trago uma abertura muito grande. Então, eu atendo ministro da Eucaristia, espíritas, de vários caminhos. E não temos atrito com isso, mas com algumas pessoas que estão muito distantes deste olhar,
às vezes eu lanço alguma coisinha para ele pensar, sabe? E assim, aquilo fica com a pessoa e ela começa a pensar sobre, a frequentar um lugar ou outro, sem eu direcionar em nada, mas apenas para o que é universal, assim, né? Então é isso, assim, eu sinto essa necessidade do mundo e eu, dentro dele, eu sinto uma necessidade de estar nesse movimento com o outro, sabe? Muito, muito legal isso. Eu acho que a contribuição da Sigrid aqui para Mandala casou muito com isso, né? A gente Sim, sentir também esse campo nosso nesse exercício, né? Ao ah, mesmo tempo, só complementando aquilo, eu já tenho um outro olhar também junto, sabe? Eu gosto muito quando a gente consegue trazer bem para a materialidade algumas coisas que, a nível de entendimento espiritual, né? Ou sim, qualquer outra filosofia religiosa, às vezes parece tão distante. Então, é uma coisa que eu falo muito no outro grupo de estudo nosso. Eu gosto quando a gente consegue trazer para o exercício, né? A gente fala tanto de ser seres gratos, de entender que a gratidão é algo bom na nossa vida, que nos conecta, mas como, né? Aí a sim. gente traz esses exercícios bem concretos da atenção plena, do foco, do cultivo, e a gente fala, olha, eu consigo exercitar, eu consigo trazer esse olhar interno amoroso, eu consigo gerar conexão entre mim e outros seres através de um exercício, né? E isso é outra coisa que eu adoro. Você falando aí, eu me lembrei, acho que tem muito a ver com a empatia, né? Eu era professora, estava indo para a escola com uma chuva danada, e eu encontrei uma mãe com uma sombrinha, um bebê e uma mochila. E a rua estava assim, sabe aquela enxurrada que toma conta? E eu falei, meu Deus do céu, que situação, se eu der carona, eu chego atrasada no trabalho. E aí eu estava no meio do quarteirão e eu pensei, o que me importa mais? Levar esta pessoa ou assumir o meu atraso? Aí eu não tive dúvida. Voltei, abri a porta e falei, entra aqui, colega, né? E ela entrou, sombrinha e tudo. E eu cheguei em sala, você falou de exemplos concretos, eu cheguei em sala e fui falar para os meninos da minha alegria ao tomar essa decisão, né? Então, eu tive muitos momentos com os meus alunos de trazer a vida para mostrar para eles como é que eu sentia a presença de Deus, como é que eu fiquei alegre com essa atitude que eu tive, sabe? Então, assim, quando você falou, eu me lembrei disso aí, do dia da chuva lá, né? Acho que é Muito mais bom. assim, Muito né? bom. Assim que a gente sente. Uma vez também eu estava assim, meio chorosa, que meu pai, eu estava vendo que o fim dele estava chegando, né? Aqui na Terra. E aí eu fui deitar assim, meio chorosa. E ao ir para a escola, eu também, trocando de roupa, assim, a lagriminha querendo escorrer, né? Mas chegando na cozinha, eu me percebi cantando. E estranhei, eu falei, espera aí, mas como assim, Heloísa? Você só atravessou um corredor, lá você está chorando, aqui você está cantando, alegre, sim? Aí eu sorri para mim mesma e falei, eu entendi, é porque os anjos chegaram. Então eu chegava em sala e contava para os meus alunos como é que eu sinto Deus, né? Como é que eu sinto essa presença? Então era assim que eu fazia, sabe? Assim, quando a gente fala de, não sei se é bem algo, como é que esse Deus fica tão concreto, né? Mas eu É o jeito que a gente sente ele, né? Que lindo, Luísa. Obrigada pelas partilhas aí. Vamos trazer isso mais, então, na nossa reflexão. Até na próxima vez posso pensar aqui em perguntas ou falas, né, que nos tragam esse nível de conexão dentro da nossa prática, né? Só para a gente não estender muito mais, a gente vai estender um pouquinho. Quem precisa sair não tem problema, tá, gente? Quem quiser ficar aqui, maravilha, fique mais um pouco com a gente. Vamos fazer um exercício aqui, o mesmo exercício que vocês fazem gravados, mas a gente vai fazer ele aqui tranquilamente. E aí a gente tira esses instantes aqui só para a gente olhar as perguntas juntos. Quem quiser responder alguma, responde, tá? Para a gente fazer esse momento de cultivo juntos aqui nesse espaço, tá? Queria que a gente tivesse assim umas 3 horas juntos hoje, que eu acho que hoje dava. A gente ia tranquilamente 3 horas aqui trocando figurinhas. Então, convidar vocês para a gente se... Ah, não, peraí. Maria Helena, você queria falar. Abra o microfone. Você tinha pedido a fala. Tá fechada ainda. Clica no seu botãozinho de áudio.
Aline, acho que você consegue abrir para ela, não? Só aparece aqui, pedir para ativar som. Aí, deu certo? Aí. Deu. Deu. Eu quero parabenizar. Tira o seu, filho. Parabenizar aí a colega sobre Você a. tá com algum outro telefone aberto aqui na sala? Desliga o seu, filho. Alguém tá logado aí do seu lado. Tá. Depois entra de novo. Não, rapidinho. Deu. Então, amei essa colocação da experiência espiritual. Isso aí também veio assim. É o que eu também estava querendo, que estava sentindo a falta desse espiritual, viu, Aline? Mas os demais, maravilhoso, veio me trazer assim, um autoconhecimento, uma autoavaliação, como eu sempre falei para mim, uma psicoterapia, viu? O seu filho. E aí, eu estou aqui ao lado, a minha sobrinha, que está participando comigo desde segunda-feira. Eu estou muito feliz, porque ela está fazendo um tratamento psiquiátrico aqui, e isso aí veio ajudar muito, muito, viu? Gratidão, gratidão, Aline. Eu que agradeço, Maria Helena. Você e ela, viu? Sejam bem-vindas sempre. Muito feliz que o exercício esteja agregando aí, trazendo benefícios. Eu vou convidar vocês para a gente praticar. Madá precisou sair. A gente vai se recolher por um instante para a gente trazer para o nosso campo de consciência aquilo que a gente pode apreciar e fortalecer na nossa vida. Então, a gente já fez a aterrissagem, a gente já está conectado. Vamos só fechar os nossos olhos, buscar uma postura agradável para o nosso corpo, oferecer, né? Uma postura agradável para esse corpo tão importante para nós, tão vital. Sem que a gente precise fazer grandes movimentos, a gente vai só observar, sem influenciar a nossa respiração. A gente só vai acompanhar ela, observar como ela está agora. E vai ser essa respiração que vai nos assentar. Assentar no sentido, né, igual a gente visualizando um copo de água cheio de areia, e a água está ali bem movimentada, e conforme a água vai acalmando, a areia ela vai assentando no fundo do copo. Então, nesse momento, a sua respiração é esse regulador. A gente vai acompanhando essa entrada e saída do ar, ao passo que as nossas águas internas vão se acalmando. Sem qualquer análise, diálogo mental, reflexão, nada disso. Agora a gente abre mão de qualquer estímulo e a gente apenas se atém. Leva essa atenção e esse foco para a respiração que acontece naturalmente. Você pode tomar consciência da presença do corpo, da sensação do corpo na cadeira. Você pode soltar mais, relaxar mais esse corpo, deixando que a gravidade te auxilie. E a gente vai trazendo um breve escaneamento por esse corpo, com o intuito de trazer mais soltura, mais leveza para o nosso físico. Então, a gente pode começar lá pela cabeça, passando principalmente para os pontos de maior tensão. Então, a gente vai primeiro para a testa, soltando os músculos da testa, as sobrancelhas, as pálpebras. Se houver qualquer tensão, rigidez, dor,
Solta essa musculatura, relaxa o seu rosto. Outro ponto muito importante, nossa boca, nossa mandíbula. Relaxa a musculatura da boca. Solta a boca, os lábios, a língua. Relaxe toda a extensão do seu rosto. Solta a garganta, os músculos da posterior do pescoço, lá na região cervical. Solta os seus ombros, relaxe. Leva atenção lá para o peito, para o abdômen. Solta a barriga. Inspira, pressionando o diafragma, expandindo o abdômen. É gostoso quando a gente projeta esse abdômen para frente. Quando a gente solta, observa se surge alguma sensação, um bem-estar, um alívio. Vai soltando o quadril, as coxas, as panturrilhas, até que você chegue à sola dos seus pés. Qualquer sensação de tensão, dor, desconforto, vai escorrendo através do seu corpo, dos seus pés, permitindo que agora talvez você desfrute de um pouquinho mais de alívio, bem-estar. E agora a gente vai direcionar a nossa apreciação por 3 campos. Primeiro, ao momento presente. Aí onde você se encontra. Observe o que você pode trazer agora para sua apreciação. Capacidade de sentir cheiros, escutar sons, sentir temperaturas, formigamentos, coração batendo, o ar entrando e saindo. Infinitas coisas que podemos contemplar no agora. Traga um e observe como você se sente. Não é nada grandioso, é algo simples que perpassa a nossa vida a todo momento. Sentimos mais falta quando perdemos. Perceba como você se sente, trazendo esse aspecto para o seu campo de apreciação. E agora a gente vai para o nosso segundo apoio. Eu quero que vocês tragam esse aspecto da gratidão e da apreciação para 3 coisas diferentes que aconteceu ao longo do dia. 3 momentos, 3 aspectos, 3 situações. Que vocês tenham presenciado, experienciado, ou estado conscientes deles ao longo do seu dia.
Pode ter sido um alimento que você comeu mais cedo, um encontro, sensação do vento no rosto, possibilidade de ir andando até algum lugar, uma fala de acolhimento que você ofereceu ou que você escutou, uma postura, uma atitude, um cuidado, um banho, uma pausa, um autocuidado. Traga esses 3 momentos. E eu quero que vocês observem como essa lembrança, esse resgate, pode ser um combustível para vocês. Como, por exemplo, a lembrança de um sorriso ou de algo que te deixou alegre hoje. Pode fazer emergir dentro de você novamente essa alegria ou bem-estar que essa experiência gerou. Sinta, observe. Perceba também que se você acessa esse estado, o que acontece com qualquer outra emoção que existia antes? Possível mudar a forma como eu me sinto quando eu trago reverência, apreciação para aspectos do meu dia? Respirem aí. E agora a gente avança para o nosso terceiro pilar, para as nossas conexões humanas. Então, leve agora a consciência para alguma pessoa ou um grupo de pessoas que, direto ou indiretamente, trazem benefícios para a sua vida, que te auxiliaram de alguma forma ou que te ensinaram algo hoje. Traga consciência a essa pessoa, esse grupo de pessoas. Pode ser a atendente de um caixa, uma profissional da saúde que te auxiliou, um professor, um palestrante, uma avó, um tio, ou mesmo a pessoa que cultivou o teu alimento, que garantiu que chegasse energia até a sua casa, que entregou sua correspondência. Olha quantas coisas maravilhosas podemos ser gratos e nos conectar genuinamente com outros seres. Mais uma vez, eu quero que vocês sintam essa interconexão. O entendimento de que por mais que a gente viva na nossa individualidade, a vida ela só existe graças a essa inter-relação, essa grande teia humana que garante que todos nós possamos desfrutar de coisas maravilhosas, como um banho quente, um legume refogado, uma água limpa no nosso filtro. Então a gente pode, nesse aspecto, fazer uma reverência, um movimento interno de gratidão, de amor, de apreciação por esses seres, intencionando que assim como nós desejamos felicidade, que eles também possam desfrutar de felicidade, de momentos de apreciação, viver momentos de amor, encontros, trocas, que eles possam realizar os seus sonhos, serem felizes.
Feito isso, a gente entrega esses seres ao cuidado da fonte, de Deus, daquilo que acreditarmos. E mais uma vez a gente retorna a consciência ao nosso corpo. E de um jeito curioso, especial, a gente se observa agora. Observa como nós nos encontramos, como nos sentimos. Ao trazer para a nossa consciência todos esses aspectos tão valiosos, tão humanos. Perceba como isso reverbera, como isso faz você se sentir. E aos poucos, para a gente concluindo esse exercício, convido vocês a perceberem de novo o peso do corpo sobre a cadeira, a sensação dos pés tocando o chão. E por último, quando vocês abrirem os olhos, tragam o aspecto da apreciação para a visão, que seria a nossa vida sem a capacidade de enxergar. Então, abram os olhos e contemplem. Eu acho que de todos os sentidos, e esse é, de uma certa forma, muito especial. Gratidão a cada um de vocês. Não quero influenciar, quero deixar que vocês continuem reverberando essa sensação de gratidão. E aí, quando a gente encerrar aqui, eu já convido vocês aí, cada um preencher o seu caderno, né, fazer suas colocações, montar sua mandala. E para a gente finalizar, quem ficar confortável de abrir a câmera, para a gente fazer um registro desse momento. E mais uma vez, gratidão, gente.